Oi, eu sou o Adam e hoje nós estamos aqui na Terça Missionária, junto da nossa missionária Natália, responsável pela capelania prisional aqui da nossa igreja, e onde a gente vai estar conversando um pouco sobre esse assunto hoje. Para começar, quer falar alguma coisa? E aí, igreja, graça e paz, tudo bem? Vamos falar um pouco do que tem acontecido aqui na igreja, na área de capelanias e de forma específica na capelania prisional. Sim. Então, para começar, gente, o que é a capelania prisional? Ok. Capelania prisional é esse cuidado, né? Essa assistência espiritual, não somente espiritual, mas também a gente faz uma certa parte social, humanitária, mas é a questão da visita, da pregação do evangelho a pessoas reclusas, né? Pessoas reclusas de liberdade ali que estão nos presídios. A gente faz esse trabalho com esse público. Entendi. Como que você acabou se envolvendo nesse trabalho? Como é que você falou assim, acho que é onde eu quero trabalhar, onde eu quero servir ao Senhor? Legal. Então, na verdade, eu conheci o Senhor com 12 anos de idade e aí eu já comecei a participar de ações missionárias. Eu sempre gostei muito disso. Então eu comecei a trabalhar, acho que com 13, 14 eu ia ao abrigo municipal de meninas, em São José, onde eu morava, e já meio que cuidava, né, dessas meninas, tinha esse relacionamento com órfãs, mulheres, meninas, jovens, vítimas de abandono, de violência, de maus tratos, né? Então aí eu fui meio que descobrindo que eu gostava de trabalhar com pessoas marginalizadas, né? Eu sempre tive essa naturalidade de trabalhar com pessoas maltratadas, com pessoas de fato à margem da sociedade, né? E aí quando eu tinha uns 18 anos, eu acho, eu fiz uma viagem missionária para Foz do Iguaçu. E lá foi a primeira vez que eu conheci um presídio. Só que a gente foi no masculino e no feminino, foi um grupo grande da igreja. Esse foi o primeiro contato que eu tive dentro de um presídio. Mas eu não imaginava que naquele dia não me deu essa luz, né? Puxa, eu quero trabalhar com esse pessoal. Não, mas eu me senti tranquila, né? E não é um ambiente normalmente que as pessoas se sentem tranquilas, né? Então acho que na verdade não teve um estalo assim. Foi uma construção desde que eu aceitei o Senhor ali aos meus 12 anos. Todo esse trabalho com pessoas marginalizadas que foi, né, acontecendo na minha vida, já agora na etapa adulta eu pensei, puxa, acho que eu quero trabalhar com isso, além dos outros trabalhos que eu fazia, né? Mas dizer que alguém veio e me falou, puxa, você conhece a capelania prisional? Isso não aconteceu, não houve alguém me trazer a informação e despertar o interesse, foi algo que brotou mesmo no meu coração, assim. Então algo que já veio sendo construído antes de você ver. Exato, foi construído assim, e daí num certo momento eu falei, acho que eu quero começar a ir no presídio, né? Entendi. Você foi acatando as oportunidades aí, ali você acabou conhecendo o projeto. Há bastante tempo atrás, e aí me deu esse estalo, eu tô na capelania há 5 anos. Tá, entendi. 5 anos. 5 anos que você está trabalhando ali, mas o que te mantém ali? O que te mantém fazendo esse trabalho para o Senhor ali? Qual seria o seu porquê? Bom, na verdade, como eu falei, eu já entendi quem eu sou no Senhor, né? Isso é muito importante, você descobrir a sua identidade em Deus. Então, eu sei que a minha identidade tem muito a ver, tem tudo a ver com a minha vocação. E a minha vocação é cuidar de pessoas marginalizadas, né? Não que eu não pregue o evangelho para outras pessoas, mas é a minha vocação, né? Então, assim, uma das coisas muito importantes é que quando você descobre a sua identidade em Deus e você está no centro da vontade, não tem outro lugar que você queira estar, né? De repente uma pessoa que não tem a mesma vocação que a minha pensa assim, meu Deus, mas como que ela entra naquele lugar cheio de grade, cheio de arma, cheio de pessoas que cometeram delitos gravíssimos e tal. E para mim, que tenho a vocação, isso nem passa na minha cabeça. É muito natural, na verdade. Então, o que me mantém ali é a certeza de que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. É fácil? Não, não
fácil, existe uma guerra espiritual muito grande, porque Satanás não quer que essas pessoas se arrependam, não quer que essas pessoas sejam transformadas e mudem de vida. Mas existe uma luta espiritual, mas a certeza de que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça é o que me mantém ali. Entendi. Então a sua motivação é ter essa certeza. Pegar e olhar e falar assim, tá, é isso aqui que o Senhor quer de mim. Quer que eu faça. Entendi. Você acabou reconhecendo isso durante esses anos de experiência, sim, certo? Entendi. Você acha que, como você acabou citando, né, que algumas pessoas achariam um absurdo você ir para esse lugar aí, cheio de pessoas criminosas, entendeu? Que estão lá por algum motivo, a grande maioria, né, não sabemos da verdade, de total. Você acha que tem alguns irmãos que, devido a esse medo, assim, que é imposto de, eles são criminosos, eles acabam não indo devido a isso, por ter esse medo, por não sentir seguros de falar de Cristo para essas pessoas? Sim. Na verdade, o que acontece? A gente tem que respeitar, eu acho isso muito importante, a gente respeitar a identidade das pessoas e as vocações. Então, a Natália, Deus chamou para entrar lá. Não necessariamente Deus chamou o Adam ou algum outro irmão da igreja. Então, não julgar o irmão que não quer ir, eu acho que é primordial, né? Mas o que acontece muito? Na verdade, tem irmãos que não se identificam e tem irmãos que de fato têm medo por causa do ambiente e tudo mais. E tá tudo bem também, né? Ninguém é obrigado a ir. Aliás, louvado seja Deus de que o corpo é feito de muitas partes e cada parte tem a sua função, né? Mas já que você tocou nesse assunto, por exemplo, você não ter aptidão para entrar no presídio é uma coisa. Você não concordar que os irmãos que tenham aptidão entrem é outra coisa. E infelizmente isso existe. Existem irmãos dentro da igreja, com caminhada já com o Senhor há muito tempo, que não concordam com o trabalho da capelania prisional. Não deveria ter capelania, porque essas pessoas estão lá porque elas fizeram algo grave, elas têm que pagar. Isso é um argumento que eu ouço bastante. Mas todos nós fizemos algo grave e tínhamos que pagar. Exatamente. E o que acontece também? A capelania está tirando, está isentando o que eles fizeram? Não. Então vem de uma ideia errada das pessoas de que o capelão, ele entra no presídio e passa a mão na cabeça do preso ou da presa. Isso não acontece. O capelão, ele entra, ele acolhe no sentido de não julgar aquela pessoa, porque não é o nosso papel. Deus não nos instituiu juízes. A gente entra para pregar o evangelho, porque a gente crê que Jesus pode curar, Jesus pode transformar. Então tem pessoas que entendem que o capelão vai lá e passa a mão na cabeça da pessoa, e isso é uma ideia totalmente equivocada. Então assim, a capelania nada mais é do que você reconhecer que você é um pecador miserável, que você foi salvo pela graça, não porque você é um cidadão exemplar. E aí você pensa, se Deus resgatou um miserável com um coração como o meu, Deus pode transformar aquelas pessoas também. E aí você, por amor, você entra no presídio e prega a palavra, porque o que transforma é a palavra. Então, você não terá o chamado para ser um capelão, tá tudo certo, nem todos seremos. Mas você não apoiar a capelania prisional, aí isso está errado. Porque a capelania prisional é uma ferramenta do Senhor para que o evangelho seja pregado lá dentro. Afinal de contas, eles podem sair para ir à igreja? Não. Então a igreja tem que entrar, né? E assim, eu acredito que as pessoas, algumas tenham medo e é normal, né? Mas é isso que eu digo para você. Quando você tem aquele chamado, essas coisas não passam pela sua cabeça. Quando eu estou ali na grade da cela, falando com as meninas ali, eu não fico olhando para elas pensando, puxa, o que será que essa fez? O que será que... Não, a gente está pregando a palavra. E a gente só tem que pregar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, talvez quem tenha esse medo muito grande, ou precisa
entender no Senhor que não precisa ter medo, ou talvez não é a sua vocação. Mas não apoiar o trabalho, aí já é uma decisão errada, né? Porque daí é uma questão até, será que eu nasci de novo? Porque se eu me acho muito bom para entrar lá e falar com aquele monte de gente que não presta, é porque eu ainda não entendi que eu não prestava e o Senhor me salvou, né? Então, aí já é uma questão mais séria, né? Você acabou falando na questão de vocação, não está nem entre as perguntas, mas eu acho interessante perguntar. Uma pessoa sem vocação, uma pessoa, por exemplo, não sei, um adolescente, hoje em dia um adolescente não pode, né? Um adulto, um jovem aí, a pessoa não se vê com vocação para isso, mas ela acha válido ir lá para pregar o evangelho. Sim. Você acha que seria algo bom para essa pessoa? Claro, pregar o evangelho é sempre bom, né? Sim. Mas na questão de adquirir experiência não comum. Ok. Entendeu? Tá, a pessoa ainda não sabe se ela tem chamado para isso, mas ela quer saber como é que funciona. Ok. Na capelania prisional, na questão de visitação, entrar mesmo, isso não é possível, né? Porque para você ser um capelão prisional, você precisa fazer um treinamento, depois você precisa mostrar uma série de documentos, você precisa assinar uma série de documentos dizendo que você não tem parentesco, que o que você está dizendo é verdadeiro. Então existe todo um processo para que você tenha a carteirinha e esteja apto para entrar no presídio. Então na capelania prisional, a questão da visitação não teria como ser uma experiência. Tipo, irmã Natália, você vai sexta que vem? Posso ir com você? Não vão te deixar entrar. Inclusive, se eu não tiver com a vestimenta adequada, paramentada da forma que tem que ser, se eu não tiver com a carteirinha em dia, se tiver qualquer questão, eu mesma que estou há 5 anos também não entro. Então essa questão de visitação na prisional, não. Na hospitalar você já consegue, né? Gostaria de saber como é a capelania hospitalar. Você pode visitar junto com os irmãos que já fazem. Na prisional não tem essa, até porque são ambientes diferentes, né? Não dá para ter uma comparação, né? Questão de lei e tudo mais. Legais e delicadas também, né? Sim. Tá bom, agora voltando para as perguntas. Certo. Tá. Como que o evangelho ele age na vida dessas pessoas? Por exemplo, um preso de assassinato, por exemplo. Como que é possível ver o evangelho agir na vida dessa pessoa ali? É possível ver essa diferença? É possível, e não tem dinheiro no mundo que pague. O que acontece? Nós, da capelania, a gente faz todo um treinamento, né? Mas uma das questões básicas que a gente aprende antes de entrar no presídio é que não é da nossa incumbência, não nos interessa o motivo pelo qual aquela pessoa está ali. Então, até se uma pessoa quer ir no presídio por curiosidade, não vai. Porque a gente não tem o direito de perguntar para aquela pessoa, mas você está aqui por quê? Qual é o seu delito? Isso não faz parte da capelania. A capelania não está ali para ficar arbitrariando, né? Você fez isso, o seu é mais grave, o seu delito... Não, isso não é papel nosso, isso é papel do juiz dos homens, que é uma pessoa que estudou para isso, e de Deus, que é o juiz, né? Então a gente não sabe o que cada um fez, a menos que com a amizade que é desenvolvida, né? Dado as proporções, a gente desenvolve uma amizade, um respeito com essas meninas, afinal a gente vê elas sempre, né? Então a gente conhece a história de vida e tal. A gente consegue ver o evangelho agindo quando a gente apenas obedece. Eu não preciso saber que determinada pessoa cometeu um homicídio para eu levar uma mensagem para ela específica sobre o homicídio. Porque a palavra de Deus, em si, ela tem resposta para tudo na nossa vida. Então, para quem cometeu um homicídio, para quem foi latrocínio, para quem foi tráfico, a mensagem de Deus, ela abrange todos, porque somos todos pecadores, né? E a gente vê essa transformação se a gente perseverar em pregar a palavra. E assim, eu acho que é muito importante também falar que não é... o trabalho do capelão não é fazer tudo
e ficar esperando ver a transformação. O nosso trabalho é pregar, não desistir, perseverar. E se Deus nos der o privilégio de encontrar com essa pessoa quando ela sair de lá e ver que a vida dela mudou, isso é um plus, né? Mas a gente vê a transformação no dia a dia. Por exemplo, você vê uma reeducanda ali que ela é muito irada, ela tem problema com ira. Com o passar do tempo, você vai vendo que ela vai ficando mais mansa. Mas não é porque você foi lá e você tem alguma influência, mas porque ela foi ensinada na palavra e Deus foi trabalhando. Até porque ali dentro é um ambiente muito hostil, né? Você está dentro de um espaço pequeno, com pessoas que não são da sua família, cada um veio de um lugar, cada um tem uma educação, né? Então já é um ambiente pesado e hostil. Então ser crente ali dentro já é um grande desafio. Então só de você vê-las firmes, quando você vai pregar o evangelho, elas não estão dormindo, elas não estão, sei lá, fumando e não quer dar atenção, só delas estarem ali prestando atenção e buscando, você já vê que o evangelho já está transformando. Porque é um ambiente que não te encoraja, te desencoraja. Então a maioria do tempo algumas dormem durante muitas horas para o tempo passar rápido, outras estão no veneno ali, brigou com alguém, fica lá no canto emburrada. Então quando só de você ver que algumas estão sempre presentes ali na grade, querendo ouvir, com sede da palavra, isso já é um trabalhar. Isso já é, você já vai visualizando. Mas eu já vi, já tive pessoas que eu trabalhei lá dentro e que eu tenho contato hoje aqui fora, que levam uma vida diferente, totalmente nova. Você acabou falando na questão de batalha espiritual e eu acho interessante nessa mesma pergunta, como você falou que é possível ver essa mudança. Tem como ver também que há uma batalha espiritual dentro delas, ou pelo menos ali no ambiente, você falou que o ambiente não é propício. Mas, tipo assim, é algo muito notável. Dá um exemplo. A luta delas contra o pecado. Exatamente. Imensa. Elas têm muito problema, às vezes, assim, de convívio, né? Entre elas mesmas. Você imagina que é um ambiente que você tá ali, você tem 2 horas de sol, né? Vamos dizer assim. Você pode sair no pátio 2 horas por dia, o resto você tá ali dentro de uma cela geralmente úmida, escura, não necessariamente suja, porque de todos os presídios que eu já fui, as meninas limpam muito bem a cela, elas mesmas, então não é sujo, mas não é bonito, é escuro, é um monte de barra de ferro, um monte de cimento, né? As camas são de cimento, então é uma coisa fria, uma coisa impessoal. Depois tem a questão de que cada uma ali tem a sua cultura diferente por serem de lugares diferentes e tem a sua subcultura diferente, que são as educações diferentes, né? O pai de uma educou de um jeito, a outra não teve pai, a outra foi abusada pelo pai, né? Então são pessoas com traumas que vêm morar tudo num lugar assim de, sei lá, 6x6 talvez, depende, né? Muda o tamanho da cela. Então elas já têm todas essas questões que elas têm que lidar todo dia. Depois tem a questão de nem tudo que eu falo você compreende. Então às vezes eu falei uma coisa, você entendeu outra. Já está todo mundo cansado de estar ali, nervoso, sem notícia da família, diversos problemas. O que acontece? Briga, confusão, violência, não necessariamente violência física, mas muitas vezes verbal, psicológica. Então é um ambiente complicado, né? Quando tem Jesus, se elas estiverem firmes com Jesus, elas correm para Jesus e buscam refúgio nele. E o que eu quero dizer com correr para Jesus? É tipo assim, a minha vontade é ir lá e resolver com as minhas próprias mãos, mas não é isso que o Senhor espera de mim. Então eu vou ficar quieta, eu vou obedecer a Deus. Mas isso é quando elas conhecem Jesus e de fato já põem em prática. Mas até isso acontecer também leva um tempo. Então sim, é um ambiente hostil, é um ambiente onde o estresse está muito alto, o desespero, porque muitas vezes elas não têm notícia da família, a família nem sabe onde elas estão, né?
Muitas vezes faltam coisas básicas ali, né? Um desodorante, um item de higiene, né? Às vezes até um absorvente, você imagina, não ter um absorvente para usar, né? Então tudo isso já vai cooperando para ser um ambiente pesado, né? Mas quando elas têm Jesus, elas conseguem ainda correr para o Senhor e obedecer. Mas até que chegue nesse nível, é porque elas já estão caminhando com o Senhor há algum tempo, né? Entendi. No final, a luta contra a carne... Para todos nós. Para todos nós. É difícil para todos nós. Em qualquer ambiente. Exato. Só que ali tem o plus, que elas não podem falar assim, você me irritou? Deixa eu ir dar uma volta lá no jardim. Não. Vocês vão continuar ali dentro do mesmo local, vão dormir juntas ali no mesmo local, não tem para onde ir. Então tem tudo isso, né? Que agrava um pouco. Agrava um pouco. Entendi. Tá. A próxima pergunta é: como que participar da capelania prisional afeta a sua vida? Porque deve ser difícil, pelo menos na minha percepção, de estar se locomovendo. O presídio não é tão perto daqui, entendeu? Eu, por exemplo, só me locomovo de bicicleta, então seria algo impensável de eu chegar no presídio de bike, eu ia morrer, eu ia chegar... Entendeu? Como que afeta não somente, né, na questão de locomoção, mas a questão da sua vida total. A sua vida, você tem o seu trabalho, que é você, sua empresa própria. Como que se afeta, né? Às vezes não afeta. Ok. Então, na questão do presídio, quando eu comecei, só deixar explicado que assim, nós temos uma missionária que foi da junta por muito tempo, e ela continua muito ligada em tudo isso, que é ela que coordena o grupo de capelães, né? Então, nós temos a Delfina como nossa líder, e dentro do grupo nós temos capelães de Taubaté, de Tremembé, de São José, enfim, Caçapava. Então, são todos batistas, precisa, porque é uma capelania batista, mas a gente tem gente de várias cidades. E aí, desde que eu comecei, quando eu comecei, eu ia no presídio de Tremembé. E aí eu pegava carona e tal, tinha uma irmã que vinha de São José, ela me pegava ali na Dutra e a gente ia juntas. Depois, já faz uns 4 anos, eu fiquei pouco tempo em Tremembé e depois fui para São José dos Campos. Desde o começo ali, eu tive apoio dos irmãos da igreja. Então eu lembro que bem no comecinho, um irmão que era da liderança, ele se levantou numa reunião de liderança, eu não estava porque eu ainda não participava da liderança. Ele falou, essa menina tá indo no presídio representando a nossa igreja, a gente não está ajudando, como assim? E aí depois que esse irmão levantou esse questionamento, a igreja começou a me ajudar financeiramente, que foi bem no começo mesmo. Então na questão de locomoção eu também não tenho carro, né? Mas a igreja me ajuda, a Delfina ela me pega ali na Dutra e me deixa na Dutra. Mas quando a Delfina não vai, eu vou também. Sozinha, porque a igreja me ajuda financeiramente na questão do transporte, né? Agora na questão de como afeta a minha rotina, né? Não afeta. Não afeta porque eu tenho muito nítido assim na minha cabeça de que não, para um cristão real, um discípulo real de Jesus, não existe sagrado e secular, né? Quem disse isso foi Charles Spurgeon, se eu não me engano. Para um cristão, tudo é sagrado. Então, o meu trabalho na minha empresa faz parte da minha vocação, porque eu falo de Jesus no meu trabalho. Meus estudos, eu falo de Jesus nos meus estudos. Quando eu vou ao presídio, eu estou fazendo missões, mas quando eu estou falando com a minha cliente, que é da Umbanda, por exemplo, e eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para ela através da venda de um acessório, eu também estou fazendo missões. Né? Então não afeta a minha rotina, é algo que tudo vira uma coisa só. Então ir ao presídio para mim é normal tanto quanto a minha vida normal de cuidar das clientes, de vir à igreja, de atender as reuniões da igreja, de falar com um bêbado no ponto de ônibus, tudo isso para mim é uma coisa só. Então não atrapalha, porque faz parte, né? É uma coisa só. Entendi. É uma visão muito legal. Você acha que participar de um projeto como esse pode acontecer algo que te prejudique? Se sim, o que? E como contornar essa situação que pode te prejudicar? E se não, como transmitir isso para alguém que talvez tenha esse interesse,
mas tem essa limitação desse medo, de que algo pode prejudicar ela. Ok. Olha, só vai te... Assim, tudo que você for fazer para Deus, provavelmente você vai ter algum prejuízo. Porque as pessoas romantizam muito que fazer a vontade de Deus é algo assim legal e tranquilo e natural. Não é. Jesus falou, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então fazer a vontade de Deus não é algo romântico, é algo movido pela obediência, né? Então tudo que você faz para Deus pode te trazer algum prejuízo. Na questão da capelania prisional, um dos prejuízos é você não ter apoio, que eu falei no começo. No meu caso, essa igreja me apoiou desde o primeiro momento, mas a nossa igreja é exceção, porque eu tenho colegas que não são apoiadas. Por quê? Pelo preconceito. Não tem que ir lá não, eles têm que ficar lá. Olha, eu ouvi uma vez de uma irmã da igreja, quando eu ainda estava no meio aí da caminhada. Ela falou assim para mim, Natália, me desculpa, mas eu nunca farei esse trabalho e nem sei se deveria ser feito, porque essas pessoas estão lá porque elas merecem. Elas estão lá porque elas merecem? Provavelmente sim, né? Mataram, roubaram. Quem fez de fato, né? Aí é o que eu já expliquei, o grande equívoco. E o que eu tenho a ver com isso? Onde eu entro? Na pregação do Evangelho. Não sou juiz. Não vou para passar a mão na cabeça e absolver. Não, o que você fez não tem problema. Mas também não vou lá para dizer, o que você fez, você merece estar aqui, você tem que ficar aqui mesmo. Esse não é o papel do capelão. Só que as pessoas às vezes têm essa ideia equivocada. Então, um dos prejuízos que você pode sofrer quando você decide ser um capelão prisional é não ter apoio, né? Outro prejuízo que você talvez sofra, preconceito. Ah, essa daí gosta de bandido. Desculpa a igreja falar, vocês já me conhecem, quem não me conhece, muito prazer. É assim que funciona. Ah, gente que vai no presídio é porque se identifica com essa galera. Não, gente, eu me identifico com Jesus Cristo, porque o meu coração eu conheço. O seu, dos meus outros irmãos, eu não conheço, mas o meu, o profeta Jeremias falou, quem sabe o quanto é mal? O coração é o que tem de mais corrupto. Então assim, eu nunca matei ninguém, mas eu já feri muita gente com as minhas palavras. Então eu sei como o meu coração é corrupto. Então quando eu me acho muito santa para ir pregar para alguém que cometeu algo mais grave, é porque eu ainda não entendi nada do Evangelho. Então eu vejo essas duas questões. Prejuízos que eu posso sofrer por trabalhar com capelania prisional. Não ter apoio, que graças a Deus não é o meu caso, mas muitas irmãs passam por isso. E ter preconceito. Não entenderem que aquilo que você faz é para o reino, né? Uma visão equivocada das pessoas. Acaba sendo uma falta de interpretação do Evangelho. Sim, né? um preconceito. Levar o Evangelho a todas as pessoas, mas os presos não, deixa eles morrerem mesmo sem Jesus. Então. Entendeu? Às vezes, daí vai talvez na questão dos talentos, né? Não totalmente na questão dos talentos, Sim. mas tipo assim, Deus ele fala assim para uma pessoa, não, vai lá, Natália, vai lá. Alguém vai escutar, você vai plantar uma sementinha ali. Uhum. Talvez não brote ali enquanto você está indo lá. Talvez quando sair, essa sementinha brote. Mas Sim. você não foi plantar porque, o que o pessoal da igreja vai pensar de mim? E não é nem tanto o pessoal da igreja, o pessoal de fora também. O pessoal de fora eu imagino também, porque é mais fora lá, tipo assim, o que esse cristão tá fazendo lá no presídio? O que tem a ver? Ele gosta. Um monte de gente ruim, né? Um monte de gente ruim. Não entende que na igreja é o conjunto de um monte de gente ruim. Exato. Buscando Jesus Cristo. Buscando Jesus. Entendeu? E assim, a gente tenta fazer Claro que as consequências, e entendam bem, eu não estou dizendo que está tudo bem você ir preso. Não, está tudo péssimo. Tudo horrível. Como também está tudo péssimo a gente falar mal dos outros. Como está tudo péssimo eu ver o meu vizinho precisando de ajuda e fingir que não vi. Como está tudo péssimo eu ser arrogante e me achar melhor que os outros. Então assim,
Não estou dizendo que tá, ai não tem problema o que eles fizeram. Tem problema, mas eu não sou, meu papel não é ser juiz, o meu papel é pregar o evangelho. Para mim, Deus chamou para o presídio, bênção. Para a irmã Fran, Deus chamou para onde? Para o hospital, bênção. Inclusive, eu e a Fran, a gente brinca muito, porque a Fran fala assim para mim, amiga, eu nunca conseguiria fazer a prisional. Não tenho esse chamado. E eu falo, Fran, glórias a Deus, porque eu não consigo fazer a hospitalar. Ver gente doente me deixa desesperada. Lá no presídio, eles também estão doentes, mas é uma doença diferente. Então, vê como Deus levanta cada um com a sua vocação, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Mas o que eu vejo, assim, que você pode ser prejudicado nesse trabalho são essas duas questões. Que eu vejo, né? Não ter apoio e o preconceito. Por exemplo, na nossa igreja tem um apoio, ou seja, se sempre alguém tiver interesse aqui na nossa casa de estar indo junto com a tia Nath, será bem-vindo. Só procurar a tia Nath. Isso aí. Beleza, tá. De maneira prática, como que a igreja pode ajudar você no seu trabalho? Eu sei que já vem ajudando, mas como poderia ajudar mais e como já vem ajudando? Porque muitas vezes a gente acaba não sabendo como é que é feito esse auxílio, né? Legal, então eu faço as visitas de 15 em 15 dias no Centro de Ressocialização ali em São José dos Campos. Então a questão, por exemplo, da locomoção eu não tenho, porque apesar de eu não ter carro nem moto, a igreja me ajuda a ir até lá. Então esse problema não tem. Pode ajudar orando, isso é muito importante. Às vezes a gente tira um pouco do poder da eficácia da oração, né? E a oração é o que realmente a gente entra lá sabendo que tem toda uma igreja respaldando. Isso é muito importante. Deixa eu ver, nós também temos as saidinhas. Por exemplo, tem mulheres ali, né? Só deixar bem claro que nós da capelania feminina só visitamos reeducando as mulheres, né? Então, por exemplo, tem mulheres ali que receberam o direito da saidinha, como é conhecida, né? Essa saída que tem em algumas datas específicas, e de repente a mulher está presa há 10 anos. E ela só teve esse benefício agora, né? Depois de conduta adequada, cumprimento de pena. Só que aí a roupa de 10 anos atrás não serve mais hoje, né? Então a pessoa não tem nenhuma roupa para sair e se encontrar com a família. Então uma coisa que o grupo também faz, o grupo da Delfina, é arrecadar roupa, sapato, para levar na porta do presídio no dia da saidinha para ajudar essas mulheres nessa questão. Aí você já vê que não é nem tanto uma ajuda espiritual, é mais uma ajuda social, humanitária. Faz parte da capelania também. Você aí, conheço você, hein? Cheio de roupa que você não usa no guarda-roupa, cheio de sapato aí que tá largado, você nem tá cheio de pó, tá lá jogado no final do guarda-roupa, você nem sabe que existe mais sapato. Entrega pra tia Nath. Isso daí pode fazer total diferença na vida de outra pessoa. Você não conhece a pessoa, mas não importa, porque essa diferença na vida dessa pessoa, talvez, não posso dizer com certeza que, né, eu não sou Deus, mas pode levar essa pessoa até Cristo. Sim. Entendeu? Se você diz que ama os seus próximos, pense no seu próximo agora. Mas não está do meu lado, mas é o seu próximo, entendeu? Tá no Brasil já é o suficiente, bem mais próximo que isso. E faz muita diferença. E aí essa diferença, às vezes a gente acha que é pouco, né? Puxa, mas é só uma muda de roupa. Não, para você é uma muda de roupa, mas para uma pessoa que está saindo para se reencontrar pessoalmente com a família, que já tem um monte de coisa para pôr em dia, coisas para serem perdoadas, restauradas, ela tá bem vestida, isso dá uma dignidade, cara, que às vezes a gente que tem roupa sobrando não sabe o que às vezes o que é não ter dignidade. Você não ter uma calça que te sirva para encontrar o seu familiar que você não vê há 10 anos. Parece uma coisa pouca, mas isso traz dignidade para a pessoa. É porque é algo tão básico. Tão básico. Quero uma roupa, vou lá na Pernambucana, já compro, já é. Básico para quem tem dinheiro. Agora, né? Exatamente, Exato. Com certeza. Agora, para quem já está 10 anos sem trabalhar, a única roupa não serve mais, não é algo básico, é algo traz essencial, dignidade. Entendeu? Traz a dignidade para ela reencontrar com a família. Exatamente, entendeu? Tem muito valor. É verdade. E às vezes a gente faz arrecadação também, né? Mas uma forma de ajudar, a igreja a gente já passou por algumas questões dessa,
Por exemplo, a gente vai fazer kit de higiene para elas. E aí existe todo um padrão, né? Uma regra, a embalagem tem que ser transparente, o líquido tem que ser transparente e tal. Existe toda uma questão que a gente tem que obedecer, porque senão a doação não entra, né? E eu já trouxe para a igreja, a gente já arrecadou hidratante, a gente já arrecadou shampoo, eu acho, ou foi hidratante, sabonete. E todas as vezes que eu trago essas demandas para a igreja abraça. Por isso que eu digo, a nossa igreja é uma igreja engajada e que sempre me apoiou. Amém. Né? Então, tem várias formas de ajudar. Tem essas que eu falei. E você também pode convidar a capelã para conversar. Eu também preciso conversar, na verdade. Eu vou lá, ouço várias coisas, muitas vezes pesadas. E uma coisa que acontece muito é que a gente fica lá 1h30 só, mas a gente sai de lá como se a gente tivesse trabalhado o dia inteiro debaixo do sol, porque é uma coisa, eu não sei explicar, não tem esse romantismo, sabe? A gente sai leve, não, a gente sai feliz, alegria no Espírito Santo, porque a gente sabe que a palavra do Senhor não volta vazia, mas é um trabalho que você sai de lá cansado. Eu não puxei ferro, eu não fiz nada faxina, mas é um trabalho que você sai cansado. E muitas vezes eu ouço coisas lá que, querendo ou não, me afetam, porque aquelas reeducandas que estão ali não são qualquer uma para mim. Não tem, se eu estou indo lá há 5 anos, tem umas que estão desde o começo, tem outras que são novas, mas eu desenvolvo um respeito, uma amizade dentro ali do que se pode, né? Não pode falar de determinados assuntos, mas eu me importo por elas. Quando eu não vou, elas perguntam para as irmãs que foram: cadê a Natália? Por que ela não veio? Então a gente desenvolve esse relacionamento legal. Então eu ouço coisas ali que depois eu também preciso, talvez, não desabafar do que elas falaram, mas ter um momento também de desabafar com algum irmão na fé mais maduro. Então, se você quiser convidar a capelã para conversar, pode me chamar, a gente falar de coisas do céu, do que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Isso é precioso. Que edifica, né? Que edifica deve ser falado. Precioso. Que é justo, deve estar nos nossos pensamentos. Isso aí. Beleza. Tá, agora cortando um pouco da questão do projeto da capelania prisional. Sim. O projeto Grão de Mostarda. Você aí que não quer entrar ir junto com a tia Nath. No presídio. Tem como você ainda trabalhar com essas pessoas através do projeto Grão de Mostarda. Isso aí. Gostaria que você estivesse dando uma introdução, que você sabe mais que eu. Certo. Então, a capelania prisional, ela tem essa vertente que é a visita no presídio, e ela tem a outra vertente, na verdade tem mais do que essas, né? Porque tem o trabalho com as famílias dos que estão presos, mas o que a gente tem aqui no momento é visita ao presídio, que no caso vou eu, e chegaram nesse ano mais 2 irmãs para somar. Então tem uma que está indo em Tremembé, em dias diferentes de mim ela vai em Tremembé, e a outra irmã ajuda também na que eu vou às vezes. Então, graças a Deus, esse ano se somaram 2 irmãs. Lá o que acontece? Quem não quer entrar no presídio tem um projeto chamado Grão de Mostarda, que nada mais é do que você pregar o evangelho através de carta. Então essas pessoas reclusas, eu acho que, sei lá, 10-15% no máximo recebe visita. A maioria não recebe visita, não vê os familiares. Então, palavras deles mesmos. Quando eles recebem uma carta, é como se eles recebessem uma visita. Isso é muito profundo e a gente precisa levar isso com muita seriedade. Quando chega uma cartinha do Grão de Mostarda, de qualquer um de nós aqui que faça parte do projeto, falando de Jesus, se importando com aquela pessoa através de uma folha de papel, isso tem para eles o peso de uma visita. Então, você pode se envolver com capelania prisional, não necessariamente entrando no presídio fisicamente, né? O que é o Grão de Mostarda? É um projeto já consolidado no Brasil inteiro, né? É um projeto muito sério da Junta de Missões, e você faz um treinamento, existe uma cartilha que você precisa ler, porque ali tem as diretrizes,
Não é assim, nossa, que maçante, tem que ler um livro de 500. Não, gente. Às vezes a gente lê O Senhor dos Anéis rapidinho e a cartilha a gente fica com nhenhenhé, né? Uma cartilha rapidinha de ler. Por quê? Porque São ali 30 páginas e é assim, nada mais é que dando as instruções. Olha, você pode falar de determinados assuntos. De determinados assuntos não fale nas cartas, não convém. Não passe dados pessoais, não passe seu endereço, não passe, sabe, seu nome e sobrenome. São normas de bom senso. Normas de bom senso e de segurança. Com certeza. Porque é para o Senhor, mas a gente ainda está no mundo e o mundo jaz no maligno. Então a gente tem que ser prudente. Então essa cartilha você lê. Depois que você leu essa cartilha e falou, é isso mesmo, eu quero participar desse projeto. Aí você vem falar comigo, claro que eu que vou te passar a cartilha, e aí você fala, Natália, eu li e me identifiquei, é isso mesmo. Aí nós vamos fazer uma carta de recomendação com os seus documentos, com a assinatura do pastor da igreja, e aí nós vamos mandar para o projeto. E aí o projeto vai avaliar e vai dizer, tá tudo ok. Se a igreja disse que você é um membro atuante, que você é um membro que participa das coisas, seu pastor te indicou, seus documentos estão tudo ok, bora começar. E aí o projeto autoriza, e aí a Márcia, que é a coordenadora geral, ela passa para mim os nomes das pessoas que você deve escrever e eu passo para você. E aí você começa esse processo. Ah, mas eu mando com o endereço da minha casa? De jeito nenhum. A igreja tem uma caixa postal. Nós abrimos uma caixa postal, acho que há uns 2 anos, e aí você manda com o endereço da caixa postal. E quem cuida dessa caixa postal? Para saber se chegou carta. Eu cuido. Toda semana eu vou no correio e se chegou cartinha para você, eu recolho e entrego na sua mão. Então é uma forma muito poderosa de pregar o evangelho, que Deus pode fazer grandes coisas e você não precisa entrar comigo fisicamente, mas você está entrando no presídio. Você está sendo um capelão prisional. Inclusive eu tenho aqui na igreja agora 4 pessoas. As 4 são do grão de mostarda, mas não entram no presídio. Então elas são capelãs prisionais, mas através do grão de mostarda. E isso é poderoso. Com certeza. O evangelho é poderoso. Poderoso. Da maneira que ele chega na pessoa, o evangelho acaba sendo poderoso. Seja um papel, seja você presencialmente. Através de um vídeo. Um vídeo. Ok. Teria como você dar um testemunho quanto ao grão de mostarda, de tipo assim, como você começou, quando você conheceu o projeto, já te interessou logo de cara, ou você acabou indo depois que você já viu alguém fazendo esse projeto? Então, para ser muito honesta, eu não lembro se o grão de mostarda foi a Delfina que comentou comigo, ou se eu participei de algum workshop. Para ser muito honesta, eu não lembro, assim, como que começou, né? Mas eu lembro que eu trouxe para a igreja, e aí eu explanei para os irmãos do que se tratava, e aí começaram a surgir irmãos interessados. Eu mesma não me correspondo. Eu cuido, né? Eu cuido da capelania prisional, tanto das pessoas que vão ao presídio, quanto das pessoas que estão no grão de mostarda, mas eu não sou do grão de mostarda, eu só coordeno. Então eu meio que mobilizo as pessoas que têm interesse para participar, e eu cuido disso e cuido dessas pessoas e faço toda ali a coordenação, mas eu mesma não participo do ministério de escrever as cartas. Eu cuido de quem o faz, mas o meu papel mesmo, por enquanto, é ir ao presídio. Então, por exemplo, se você poderia dizer mais ou menos o que deveria estar numa carta dessa, porque às vezes o irmão que está em casa pode pensar, não, mas eu não sei escrever sobre o evangelho, eu sei falar, mas não vou, daí eu quero escrever, mas eu não sei escrever. O que eu escrevo numa carta evangelística para essas pessoas, né? Porque não é só uma carta evangelística, é para um grupo nichado de pessoas. Isso, Então, na verdade, através da cartilha você vai ter muitas orientações disso, mas basicamente a gente não precisa ser engessado, sabe? É só você pensar que você está evangelizando uma pessoa, só que ela não está ali na sua frente. Então, assim, só de você se importar, né? Olá, irmã,
fulana de tal, o nome da reeducanda. Eu sou a Maria. Eu sou missionária do Projeto Grão de Mostarda. Eu estou aqui para conversar com você sobre coisas do céu, sobre o que Jesus é, sobre o que Jesus pode fazer na sua vida. Olha o que Jesus fez na minha. Aí você conta de uma forma breve o seu testemunho. E você, como que eu posso te ajudar? E aí isso vai fluindo. A primeira carta, talvez, que é mais uma carta de você se apresentar para a reeducanda, talvez você fique mais assim. Mas depois vai fluindo, porque daí ela te responde: irmã, eu sou a fulana de tal, eu estou aqui há tantos anos, estou longe dos meus filhos, não tenho contato com eles, mas as suas cartas têm me ajudado, eu tenho buscado no Senhor e Deus tem me dado vitória. É isso. E aí ela vai te falando do que está acontecendo na vida dela e você vai falando de Jesus através dessas situações. E é uma correspondência. Você vai falando do que é muito simples assim, não precisa ser muito teólogo, né? Não, é só de você se importar com uma pessoa que está reclusa, que não vê a família, que está sofrendo, ela vai se sentir à vontade de compartilhar as lutas dela com você e você vai poder falar de Jesus através disso. Não tem muito segredo, é uma coisa que vai fluindo mesmo. Entendi. Né? Então é algo que você tem que ser um teólogo para fazer. Não, você só tem que ser crente de verdade. Amém, né? A crente de verdade. Só ter nascido de novo. Quem pode participar do projeto Grão de Mostarda? Esse irmão, essa irmã precisa ter alguns requisitos necessários assim para estar participando? Tem alguns na questão, por exemplo, precisa ter de 18 anos para cima, né? Menor de idade não é prudente nem autorizado. Precisa ser membro ativo de uma igreja batista, né? Porque é um projeto da junta, então tem essa questão denominacional, né? Até porque tem toda uma doutrina por trás, não é um projeto assim no vento, né? Então a gente precisa ser coerente com aquilo que foi formado. Então precisa ser membro de uma igreja batista, precisa ter mais de 18 anos, precisa ser uma pessoa assim madura na fé, no sentido de saber que aquilo ali é se importar com quem você está escrevendo, mas ao mesmo tempo ser maduro de não se envolver de forma inadequada no sentido de tomar as dores daquela pessoa, porque não é esse o intuito. O intuito é pregar o evangelho e que essa pessoa se sinta visitada, cuidada, amparada. Mas então precisa ser uma pessoa também madura na fé para saber lidar com essa questão, né? Então basicamente é isso. E aí tem que ler a cartilha, e aí tem que ser um membro presente na igreja, atuante, porque vai ser feita uma carta de recomendação onde o pastor da igreja testifica que aquela é uma pessoa atuante na igreja, um membro maduro, né? Tá, então um membro sentado, salvo, sentado e seguro, infelizmente aí vai ter que mudar um pouquinho antes essa conduta para estar podendo porque participar. Também quando ele está sentado e seguro, ele não está preocupando muito com quem está indo para o inferno, né? Então primeiro ele precisa fazer uma metanoia, uma mudança aí de mentalidade para depois se envolver no trabalho, né? Não é nem só questão de amar o próximo, né? Não tem como a gente amar o nosso Deus invisível, sendo que exatamente. Pode não estar vendo, mas você sabe que tem alguém ali que precisa de Jesus dentro da prisão e você não o ama o suficiente para estar entrando em contato, para se envolver. Exatamente. Talvez não só na prisão, também tem outras capelanias aí, tem outros trabalhos missionários que você pode se envolver. Muitas vezes nós trazemos durante o culto esses trabalhos, então fique atento. Tem oportunidades, fique atento. Em sua experiência, é possível ver essas mudanças significativas? Você acaba não escrevendo as cartas, né? Mas as pessoas que escrevem e compartilham com você, é possível, no decorrer dessas trocas de cartas, ver a mudança, ver, por exemplo, no jeito que a outra pessoa escreve de volta para você, ou, sei lá, a pessoa fica monótono, né? Exatamente. Não, tem muita mudança. Inclusive, quando as respostas demoram para chegar, as irmãs do projeto ficam meio assim ansiosas, porque eu estou esperando a resposta, o que será que por que ela ainda não mandou e tal. Então realmente é desenvolvido esse trabalho de plantar a semente e ver o crescimento, né? Nós temos uma irmã que ela se corresponde com várias pessoas,
E sempre que chega uma cartinha de resposta, ela fica muito feliz, porque são transformações, são coisas que acontecem, né? Por exemplo, eu recebo a carta e às vezes eu não encontro a irmã na igreja. E aí ela fala: Natália, tira uma fotinho e me manda. Mas eu não leio a carta, porque não foi feita para mim, foi para a irmã. Então eu só tiro a foto e encaminho. E aí uma vez ela falou: você viu o testemunho? Eu falei: irmã, eu não li a carta. Ela falou: eu tô te autorizando, pode ler. E aí você vê de fato que a pessoa está contando como Deus está transformando. Muitas vezes a pessoa não tem resposta da família, mas ela não está mais naquela agonia, naquele desespero, porque Deus está trabalhando no coração. Então sim, as irmãs que se correspondem, elas veem essa mudança. E de forma notória, porque as respostas dizem isso. Irmã, eu estava desesperada, jogada na cama, não queria comer, não queria beber. E aí Deus me trouxe através da palavra um ânimo. Tudo isso vem nas cartas. Então Deus trabalha muito através dessas cartas. Então, gratificante. Graças a Deus é possível ver essas sementes sendo plantadas e também dando frutos. Sim. Glória a Deus. É muito possível. Chegando ao final agora, biblicamente, manda aquela passagem de Isaías, Jeremias, fala para os nossos irmãos por que eles devem se engajar em alguma coisa para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho, né? Então, na verdade, eu acho que o mais importante que a gente tem que falar é que não tem nada a ver comigo, nem com as outras irmãs que visitam o presídio, nem com as irmãs do grão de mostarda. Não é a nossa capacidade, não é o nosso chamado, não é a nossa eloquência. A gente não é nada. A gente é só uma ferramenta que Deus tem a misericórdia de usar. Então, o que eu queria deixar para os irmãos é o seguinte: não tem problema se você não tem aptidão para ir ao presídio, que isso não seja um peso para você, porque nem todos têm esse mesmo chamado. Como eu já falei aqui anteriormente, eu não tenho chamado de capelania hospitalar. É muito difícil para mim entrar no hospital. Quando eu tenho que ficar internada, eu fico desesperada, é como se eu estivesse morrendo. Então, assim, eu trabalho com missões e tenho bem claro na minha mente que hospitalar não é para mim. Então, se você não tem esse chamado da capelania prisional, fique em paz. Fique em paz, meu irmão. Continue buscando no Senhor qual é o seu chamado. Quem você é em Jesus. Porque além de trabalhar na capelania, eu também trabalho em toda a coordenação de missões. Então, eu estou aqui para servir a sua vida. Você não precisa vir me procurar por ajuda só se você descobriu que você quer ser capelão prisional. Você pode me procurar e falar: Natália, eu quero me envolver em missões, mas eu não sei o que fazer. Eu vou estar aqui também para te ajudar. Tá bom? Então, assim, entendermos que não é nada sobre nós, sobre as nossas capacidades, sobre os nossos títulos, não é sobre isso. É sobre você entender que um dia Jesus te perdoou, entender que você também não era digno desse perdão, e quando você entende isso, você prega o Evangelho para qualquer pessoa. Porque você não faz mais distinção de, por exemplo, esse cometeu algo tão grave que para ele não tem jeito. Você já ouviu essa frase? Para esse daí não tem mais o que fazer. Isso é horrível, porque para Deus não existe caso perdido. Quando a gente estuda, a gente vê que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era o quê? Um assassino de cristãos. Paulo era um assassino de cristãos e depois se tornou um dos maiores apóstolos, dos quais ele dizia: dos pecadores eu sou o principal. Então essa é a chave, a gente entender que a gente é miserável, mas é amado, e que se a gente se arrepender, Deus perdoa, e que se a gente obedecer, Deus vê. Então, se você sentiu aí de que você quer saber mais da capelania prisional, me procura em nome de Jesus, que a gente precisa de gente para trabalhar. Irmã, mas eu não vou entrar lá não. Grão de mostarda para você. Não, irmã, nem entrando, nem grão de mostarda. Tem outra coisa para eu fazer? Muita coisa para você fazer em missões. E a gente precisa de gente para trabalhar. Então, biblicamente, lembre-se de onde Deus te tirou. Quando você lembrar de onde Deus te tirou, você vai entender por que é importante fazer missões. Entender que Jesus deseja que você faça missões, é uma ordem. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Vão, indo,
Algumas traduções diz ide, mas é indo também. É indo. Então você vai pregando o evangelho para o seu vizinho com a sua forma de viver. E aí você prega o evangelho quando você trata o porteiro bem, quando você trata o garçom bem, quando você trata o rapaz que recolhe o seu lixo bem. Isso é viver missões. Viver missões também é eu decidir ir para um campo específico falar de Jesus. Mas isso é só uma das partes do que é viver missões. Missões é um estilo de vida. Não é um departamento da igreja. O pessoal da coordenação de missões é que evangeliza. A gente faz outras coisas. Não, isso não é bíblico. Evangelizar é para todo crente, para todo discípulo. Então, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se que Deus mandou você ir e indo pregar o evangelho, o seu jeito de viver, em todo e qualquer lugar. Irmã, eu quero muito ter um estilo de vida missionário. Não sei como, pode me procurar. Irmã, quero me envolver em alguma coisa, mas não é aprisional. Tem outras áreas? É só me procurar. Me procura, eu tenho esse jeitão aqui, mas eu amo Jesus e eu amo a igreja. Então, se você precisar de ajuda para entender o seu lugar no corpo, pode me procurar, que vai ser um privilégio para mim te ajudar. Amém. Eu espero que você tenha não só sido motivado pela Tia Nath agora, mas entendido a realidade do Evangelho, né? Porque o Evangelho é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso aí. Não é preciso que você fique aí falando do seu cachorrinho também, né? Dá para você entender que é para o ser humaninho que mora do seu lado, pro seu vizinho. Isso aí. Bom, gente, essa terça missionária acaba encerrando por aqui. Tem alguma coisa mais a dizer? Não, acho que é isso. Para você se sentir em paz, se o Senhor não te disse que aprisional é o seu lugar. Mas se você tem algum resquício, algum receio de apoiar a capelania prisional, de orar para que Deus transforme essas pessoas, desfaça isso em nome de Jesus. Clame a Deus para que os assassinos, os criminosos, assim como o apóstolo Paulo foi, para que eles se arrependam, para que eles nasçam de novo. Porque se você crê que a palavra de Deus é a absoluta autoridade na nossa vida, você ainda vai ver. E eu quero muito ver, esse é o meu grande sonho, essas mulheres que antes viviam na criminalidade, aqui fora, tendo um estilo de vida missionário que faça com que as mulheres do entorno delas não tenham que ir para a prisão, porque elas vão fazer a diferença aqui fora. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E é isso que eu desejo para essas mulheres que eu vejo de 15 em 15 dias, que elas nasçam de novo e transformem o ambiente que elas estão já ali dentro, porque elas estão presas, mas se elas realmente se arrependeram e se entregaram para Jesus, elas estão presas ali, mas elas são livres no Senhor. Então elas já vivem um ambiente de liberdade no Senhor, de obediência ali dentro, e quando elas saem dali, elas vão ter uma vida transformada e vão impedir que outras mulheres tenham que passar por isso. É isso que eu creio e eu te convido a clamar a Deus junto comigo por isso, por transformação. Amém? Amém. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.